Dois pontos que você não pode, não deve negligenciar na sua vida. Primeiro, a sua autoestima. Segundo, a relação que você tem com o dinheiro. E saiba que os dois são guiados juntos pela mesma estrutura emocional, seja ela de dor ou uma estrutura fortalecida. É bom estar aqui com você. Eu sou Marcos Dutra, sou psicoterapeuta e estou aqui para auxiliar você dentro de um entendimento. E saiba que este entendimento já é suficiente para promover um nível de cura em seu coração. Então fique aqui, porque aquilo que você está procurando também está procurando você. Saiba que o prejuízo material presente no hoje revela a ferida emocional ocasionada no ontem. Então, aquilo que foi estabelecido como dor no passado, não quer dizer que ficou no passado. Eu não trago aqui uma condução nostálgica da vida, porque a vida vai para frente, mas só avança quem tratou o que ficou lá atrás. Porque, na verdade, nada fica lá atrás, tudo nos acompanha. E deixando claro que esse entendimento você pode aprofundar, vou colocar aqui para você meu arroba no perfil do Instagram, para você acessar, conhecer o meu trabalho, me seguir. E também visite e se inscreva aqui no meu canal do YouTube, procurando pelo meu nome, arroba eu sou Marcos Dutra. Eu tenho um contexto que trato, que na verdade abordo em um tratamento guiado com 12 módulos que se chama Criança Ferida, Adulto Falido. E eu vou trazer aqui para vocês alguns conceitos presentes neste tratamento. Aqui na nossa aula de hoje, aula de tratamento, eu vou trazer esses 4 pontos de uma forma bem objetiva. E o primeiro deles, o que é o trauma? Por que eu falo de trauma? Entenda que o trauma é uma ruptura na barreira protetora. É como se recebesse uma descarga muito grande, a ponto de não poder suportar essa descarga. Este conceito ele foi definido por Freud, a sua definição de trauma. Existem muitos outros teóricos, especialistas, pesquisadores, trazendo definições para essa estrutura traumática, mas eu quero aqui trazer uma abordagem no que diz respeito à relação com os nossos pais, que é a nossa origem de vida. Quer ver um exemplo? Quem ensinou a você sobre a palavra amor? Quem foram as primeiras pessoas? Talvez você fale, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó. Ninguém. Saiba que a presença, até o excesso, como a ausência de pai e mãe em nossa estrutura emocional na fase de desenvolvimento que é a infância, traz sim muitos prejuízos. Tanto é que Freud também fala algo, ele traz algo do tipo assim: não há nada mais valioso do que a presença de um pai na vida de um filho. Entendemos que pai e mãe, eles têm funções diferentes. Eu sou pai e vejo que existem muitas coisas das quais eu não alcanço o coração dos meus filhos diferente daquela relação que a minha mulher, mãe deles, tem. E está tudo bem. Mas isso não diminui o meu papel na formação desses filhos, ao contrário, contribui. No entanto, todos nós fomos formados, gerados no ventre da mãe. E há uma simbiose presente nessa relação com a mãe, até um determinado tempo. Porque enquanto estamos sendo formados no ventre, também estamos sujeitos a todas as emoções da mamãe. Seja alegria, tristeza, choro, seja náusea. O que a mamãe comia, o bebezinho também come. O que a mamãe sentia, o bebezinho também sentia. E daí por diante. Este vínculo, ele se forma a partir deste, até que a apresentação do primeiro outro seja feita para nós. E quem é o primeiro outro? O pai. Então, nós iniciamos uma relação com o externo a partir da figura do pai. Então, é determinante você tratar questões como essa, e não tem nada a ver mais com a figura do seu pai e da sua mãe, porque eles podem não mais estar vivos, ou quem sabe nunca vi meu pai. Não interessa a dinâmica que você está inserido, porque o tratamento não é com eles, é com o seu coração. Então, se existiu, se configurou uma estrutura traumática na relação, seja ela disfuncional com os pais, é bom nós darmos atenção a isso para que você não repita o ambiente emocional da sua infância na fase adulta. E como eu disse, não podemos negligenciar a nossa autoestima e também as nossas condições financeiras, a relação que eu tenho com o dinheiro. Tem aqui um emblemático autor, Donald Winnicott. Ele tem uma série desses livros aqui que chama Tudo Começa em Casa.
E aqui ele fala sobre o aprendizado infantil, na parte 3 deste livro, que é muito interessante. Aqui um recorte de uma palestra que ele fez, aonde ele vai trazendo aqui até o conceito da imaturidade do adolescente. Quantos estão agora na fase adulta, seja 30, 40, não importa quantos, mais ou menos, mas se comportam como crianças na relação com o dinheiro e nas relações afetivas, amorosas, etc. Você já passou por isso? Conhece alguém que está passando por isso? Você passa por isso? Quando eu trago esse entendimento do trauma, é para que você possa acessar um lugar que pode ser desconhecido. Saiba que essa postura de adolescente infantilizada na fase adulta pode ser também uma evidência daquilo que se configurou originalmente nessa fase, nessa tenra idade da nossa existência, fazendo com que nós tenhamos uma interpretação equivocada da realidade. Prestem atenção. O conceito de autoestima, ele é muito falado, no entanto, pouco compreendido. Autoestima não é somente você cuidar bem de você e da sua estética, isso faz parte. Mas a autoestima, ela também tem origem naquilo que Freud trouxe como a formação do narcisismo. Pode parecer um pouco estranho se você não conhece tecnicamente o contexto, mas saiba que todos nós temos uma porção de narcisismo. Existem aqueles que vão desenvolver um transtorno sobre isso, que são aqueles classificados como narcisistas. Mas a palavra de definição literal, direta, de autoestima, seria este conceito de narcisismo, que Freud destaca nesse livro vermelhinho. Introdução ao Narcisismo, este livro vermelhinho aqui que traz esse conceito. E Freud ele vai falando que nós temos toda essa questão interna de, sim, um certo ponto de narcisismo, só que muitos tiveram um movimento interrompido porque a autoestima, que é este início de narcisismo, fala do bem-estar que eu tenho comigo. Pense na palavra autoestima. Auto é eu comigo. Estima é o apreço, o cuidado que eu tenho comigo. No entanto, aquele que está ancorado dentro de uma estrutura traumática, entendendo que a autoestima ela é formada, formação essa que vem da projeção dos nossos pais. Então, aquilo que os nossos pais nos classificaram em nossa formação, na infância, como inteligente, bonito, feio, chato, desobediente, bagunceiro, todos esses registros vão sendo colocados dentro de nós, em algum lugar dentro de nós, trazendo à tona a informação que se diz sobre autoimagem, a maneira que eu me vejo. Aí nós estamos vendo a autoestima. Então, aqueles que ainda estão dentro de um contexto de debilidade na formação da sua autoestima, ninguém nasce com uma autoestima inabalável, empoderada, sabe? Esses termos, não existe isso. Ela é formada. Independente da origem, se foi uma origem traumática, você pode agora fazer o ajuste devido e necessário para ter uma melhor relação com você. Entenda que esses traumas que foram ocasionados, quando eu falo trauma, eu não falo aqui de um abuso sexual, isso também é. Mas eu posso dizer para você que uma cintada, uma correção, ter sido esquecido na escola, qualquer evento que tenha sido de grande descarga emocional e você não tinha suprimento emocional para suprir, né? Não tinha um caixa emocional para sustentar, vai sim estabelecer uma traumatização. Aí vem essa pergunta, mas espera aí, Marcos, o que é trauma então? É essa ausência de recurso. Me faltou recurso interno para poder prevalecer diante daquele impacto. Então, já que eu estou falando de autoestima, e também vou falar de dinheiro, veja esse ponto aqui. Tipo de trauma que é na fase do desenvolvimento. Uma consequência prolongada da desarmonia na relação da criança com seus pais. Isso pode ser causado por negligência, abuso físico, emocional. Então, eu já atendi pessoas no consultório que relataram para mim assim, questões. Eu até conversava com a minha irmã, Marcos. Me lembrei aqui de um caso de um homem que falou isso para mim. Eu até conversava com a minha irmã. Às vezes a gente acordava e tal, a gente dormia no mesmo quarto. E eu falava assim para ela: a mamãe vai bater na gente por quê hoje, hein? Porque tem dia, Marcos, que eu não fiz nada, mas apanhava. Às vezes minha irmã fez uma coisa errada, ela apanhava, eu apanhava também porque eu ri, ou porque, etc. Do que a gente vai apanhar hoje? Por qual motivo? Então, veja, é um ambiente hostil. Eu não estou aqui desvalorizando a função mãe ou tirando o significado dessa mãe. Precisamos também compreender que essa mãe, para que ela possa tratar os filhos classificando de uma forma hostil,
Imagine a criação que ela recebeu. Isso não vai diminuir o impacto do trauma, porque a criança não tinha uma estrutura cognitiva para discernir o que é certo e errado. Então, se uma criança ela é sempre corrigida com agressão física, ela vai se sentir um lixo e facilmente vai se colocar na fase adulta em relações em que ela vai viver a experiência que viveu na dor, na relação com a mãe, sendo abusada emocionalmente, sendo humilhada. Entende? E dentro dessa estrutura de traumatização, vamos avançar aqui. Quais são os traços disfuncionais dessa questão do trauma? Abandono, humilhação, traição e rejeição. Eu vou trazer aqui uma informação mais aprofundada sobre o tema abandono, para que você compreenda, fazendo um link com a rejeição. É comum nós usarmos essas duas palavras como sinônimos, abandono e rejeição. No entanto, elas têm dimensões diferentes dentro de uma psicodinâmica. A dor do abandono ela é classificada como para aquele que teve uma relação disfuncional com o pai, que abandono é pai. E a rejeição é mãe. Então, aquela pessoa que sofreu a dor do abandono, ela vai ter também uma tendência a repetir este padrão de forma inconsciente na sua fase adulta, que vai ser manifestado em algumas disfunções e vejam quais são elas. Começar e não terminar. Dificuldade com relações íntimas, eu não falo somente de uma questão de sexo. A relação íntima pode ser uma amizade, pessoas próximas. Os encerramentos são traumáticos. Se é para finalizar um relacionamento, uma amizade ou algo, ou sai de uma empresa, dá um problema, sabe? São informações, pode ser que você se identifique mais com uma, com outra, mas está tudo no mesmo pacotinho. E essa dor do abandono também, ela traz um estágio de autoabandono, que é onde vai prevalecer a estrutura traumática. Eu tenho aqui uma ilustração de forma lúdica, eu vou te explicar isso. Aqui nós temos o Léo. O Léo tem a dor do abandono. Então, o que acontece? Léo não se sente completo. Ele se vê desfragmentado em pedaços. Ele sente a necessidade de ter alguém com ele para suprir ou completá-lo. Na verdade, ninguém completa ninguém, mas as pessoas podem complementar uma outra. No entanto, o Léo ele não se sente completo, ele sempre está conectado com alguém, ele sempre entra num relacionamento. Aliás, ele entra e sai de um relacionamento assim, muito facilmente e ele não quer ficar sozinho. E pelo fato de Léo se perceber como alguém que é incompleto, ele sempre vai buscar a referência, a porção, a nutrição, etc., neste outro. E Léo ele é capaz de passar as mais severas privações, a ponto de se diminuir para permanecer dentro de um espaço pequeno, a ponto também de se despedaçar para manter o outro inteiro, porque a máxima da dor do abandono é a seguinte: eu suporto tudo, mas por favor, não me abandone. Só que Léo, ele se abandona. Na lista de afazeres do dia, tem vários nomes de pessoas que ele vai ali atender, resolver, fazer coisas, e além das ligações, as intervenções de pessoas que vão estar pedindo auxílio dele durante o dia. Só que diante de tantos afazeres, na hora que ele chega em casa, ele toma um banho, ele vai deitar e dormir, ele percebe que nessa lista de tantos afazeres, o nome dele não estava lá, tão pouco como prioridade, configurando assim um autoabandono. O problema do abandono é que há uma expectativa no outro, de sempre esperar que o outro venha me atender, me acolher, me ajudar. Então eu faço isso demais. Então são pessoas que são pessoas assim, de um coração bom, generosas, que estão sempre disponíveis e são muito solícitas. Fulano, me ajuda nisso? Ajudo. Vamos ali comigo? Vamos. Me empresta aquilo? Empresto. E às vezes com uma dificuldade terrível de falar não. Ai, não queria fazer isso, mas eu estou aqui fazendo. Parece que é nobre essa muita entrega e essa disponibilidade em demasia para o outro, só que não. É só para preencher uma falta. E a falta é de quem? Muitas vezes é deste pai, aonde se classifica aqui a dor do abandono. Por isso, muitos estão dentro de relacionamentos que já estão fracassados, terminados, mas continuam para não se sentir abandonado. E é comum também acontecer um outro movimento. Léo, ele abandona, ele sai da relação, porque ele já está sentindo. É como se fosse ali um disparo, um gatilho, uma percepção ou algo de que ele será abandonado, então ele abandona. Então termina a relação antes que a outra pessoa termine comigo. É muito duro, difícil, perigoso, posso dizer, cansativo viver assim. Mas, Marcos, por que isso acontece? Você disse que
o trauma é uma ausência de recursos. Como que eu posso, então, deixar de ser como Léo e ter recursos em mim para que eu possa sobreviver aos impactos? Vejam só, eu trago aqui uma fórmula matemática para explicar de forma bem objetiva como se faz essa questão do trauma. Vejam aqui nesse slide. Esta letra T, ela está falando sobre trauma. T é igual a E. O que é? Eventos de estresse menos R. O que é R? Recursos. Então, vamos trazer aqui um exemplo de uma criança com idade aproximada de 7 anos. Essa criança, ela acordou um pouco cansada, porque dormiu tarde, ficou mexendo no celular na cama. Aí ela acordou faltando 30 minutos para começar a aula dela. A mãe sempre leva este filho para a escola, trazendo aqui o exemplo do filho, né? E em seguida vai para o trabalho. Só que a mãe ela já estava super atarefada, correndo para caramba, seria um dia difícil, ela tinha muitas coisas para resolver no trabalho, a cabeça dela estava a mil. Então ela fica ali impaciente com este filho. Vamos, filho, vamos, acorda logo, vamos, estamos atrasados. Sabe aquela correria que ele corre? E assim vai. O menino chega na escola, exemplo, 7h05, 5 minutos atrasado, naquela pressão, não comeu direito, nem se despediu direito da mãe. A mãe foi correndo, chegou no escritório dela, no trabalho dela, 7h15, porque 8 horas ela tinha que estar tudo preparado lá. Aquela criança passou um dia inteiro ali, ou boa parte do dia na escola, debaixo desse início do dia. Então, perceba que, considere que dentro de todos nós existe um pote, um recipiente emocional, que precisa ser preenchido com uma dose de amor. E é esta dose de amor que vai suportar os impactos da descarga externa, da experiência diversa, daquilo que não está no controle. E essa criança estava na escola e ele estava apertado para ir no banheiro fazer xixi, e ele ficou sem jeito de falar com a professora, e foi muito rápido com a tia que toma conta da salinha dele, e ele fez xixi na calça. Os coleguinhas olharam para aquilo, todo mundo apontou o dedinho e ficaram rindo dele, como assim, de forma cruel, tirando um sarro dele ali porque ele fez aquilo. Ele não conseguiu segurar o xixi, enfim. Aí veja essa criança. Ela já saiu debaixo de uma grande descarga de estresse de casa, daquela que é uma figura que é uma provedora de porção emocional saudável. Então, esse evento de ter acordado nessa correria toda, o evento de estresse, suponha que isso tenha dado aqui uma nota 5. Aí chegou na escola, e ele já estava bem estressado, não conseguiu ir ao banheiro e tal, fez o xixi. Isso aqui foi para 8. E ele tinha o quê de recurso? Então, aqui nós temos, vou até trazer a numeração que está aqui, no próximo slide tem um número. Olha, não é 8, é 6. Vamos usar essa fórmula aqui. Ó. Então, considerando que a correria dentro de casa com a mãe, chegar na escola e ainda fazer xixi na calça, isso foi um evento de estresse nível 6, uma descarga 6 sobre a vida dessa criança. Só que essa criança tinha um recipiente, uma reserva emocional, uma dose de amor proporcional a 2. A descarga veio 6 e ele tem 2. Qual vai ser o resultado dessa matemática? 6 menos 2 é igual a 4. Aqui está o detalhe. Então, trauma é igual a 4. Para que um trauma seja, vamos trazer um termo simples, elaborado e deixe de ser um agente de impedimento, é necessário que este número esteja dentro de uma fórmula negativa. Ele deve estar abaixo de 0. Aqui está mais 4, acima de 0. Então, nós vamos mudar o exemplo ainda dentro desse contexto. Veja só. Estou te mostrando aqui a formação deste trauma. Nós temos aqui o mesmo contexto. Porém, a mãe, que é o cérebro maduro da relação, mãe e filho, viu que o filho estava cansado para ir para a escola. E ela tinha um compromisso sério, e ela pensou assim, olha, eu não vou ficar pressionando o fulaninho para acordar. Eu preciso chegar em paz no meu trabalho, porque eu tenho um monte de coisa para resolver, e não tem ninguém para ficar com ele aqui, ele precisa ir para a escola, senão deixaria ele dormir. Então eu vou chegar lá, vou deitar do lado dele, e devagarzinho eu vou falar. Eu sei que eu estou atrasado, mas eu vou investir 3, 5 minutos de qualidade aqui. Eu vou falar com doçura e amor para essa criança. Filhinho, acorda, mamãe está aqui com você, quero que você saiba que você é importante para mim. E a criança vai acordar ao som deste alarido de validação da mãe para com o filho.
Como que vai acordar essa criança? Com uma descarga emocional de estresse ou de uma forma afetuosa? Mesmo que o menino seja, porque tem gente que vai pensar assim, aqui em casa não funciona isso não, Marcos. Gente, eu tenho filho, eu sei como é que é. É porque está todo mundo viciadinho, acostumado já com os mesmos ambientes tóxicos. Então, se você é viciadinho em ficar no correria com seu filho, empurrando, e vamos, tá atrasado, vamos, você vai ter que rever a sua rota e ensiná-lo que existe um outro caminho, um caminho de paz para seguir. Até para ele não ficar traumatizado. Abre o coração. Aí você vem com essa conversa amorosa para despertar do seu filho. Aí ele recebe uma porção emocional, ele se sentiu amado, sentiu seguro. A mãe dele explicou: olha, filho, vamos fazer o seguinte, eu vou preparar o seu lanche, você vai comendo dentro do carro, porque a mamãe está muito atrasada. Mas eu vou escovar dente. Preocupa não, filhinho, hoje você não escova dente, não vai ser escovar dente. Lá na escola, na hora do lanchinho, você escova. Vão com a mamãe. Ela teve uma certa habilidade emocional para conduzir aquele momento de estresse. Então, o impacto do estresse, quando ele chegou na escola, suponha que, ao invés de ser dividido, como eu trouxe ali, o cortisol da casa mais a porção da escola, ele fez xixi na calça, do mesmo jeito. E as crianças começaram a rir dele, não sei o quê, e a professora ainda deu uma bronca, falou: Fulaninho, por que você não me chamou? Por que você não me avisou? Você tinha que ter me falado. A criança se sentiu mais exposta. Aí deu aqui nível 6 de descarga de evento de estresse. Só que este fulaninho, ele saiu de casa cheio de recursos, se sentindo amado pela mamãe, protegido. Aí o que vai dar como resultado matemático? Nós temos 6 de estresse do ambiente externo, contra 8 de recurso no ambiente interno. Então, o resultado do trauma é T igual a -2, porque o numeral 8 é superior a 6, está aqui no negativo, -8, vai dar o total de -2. Ou seja, T é inferior a 0, não haverá estrutura de trauma. Nós não sabemos quando é que um trauma vai nos surpreender. Podemos sair de carro e enfrentar ali uma colisão, um acidente, e esse impacto ser uma descarga muito grande, a ponto de não termos recursos internos e provocar em nós uma experiência de traumatização, nunca mais vou dirigir. Entenda que eu estou tratando do trauma ocasionado na infância porque é uma fase muito específica, que é a fase do desenvolvimento, e a configuração disso se faz dentro deste gráfico. Você viu aqui a representação numérica, para ficar claro como um trauma se estabelece, e a gravidade deste trauma depende do quê? Da intensidade e do tempo de duração. Então, se essa criança, todos os dias, ela é acordada debaixo desse estresse, saiba que o tempo de duração, sim, certamente será maior. Ou seja, 3 anos, passei 5. E a intensidade disso? Isso vai determinar a gravidade, a escala de gravidade do trauma. Então, entendam que o impacto do trauma, a duração e a intensidade do acontecimento, a época do acontecimento, ou seja, quanto menor a nossa estrutura emocional de faixa etária, maior pode ser o impacto, e depende muito dos recursos internos. Agora, um caminho é o seguinte: se você tem filho, tenho certeza que você refletiu sobre isso no seu filho, mas olhe para você. Tenha você mecanismos de autorregulação para que você possa ter recursos internos suficientes para você sair e fazer suas coisas e não ser surpreendido com um evento traumático e lhe faltar recursos. O recurso que falta emocional também pode se manifestar na ausência de recurso material. Então, aquele que está escasso emocionalmente também terá uma tendência de viver uma escassez financeira. E olha que incrível isso aqui. Quantos que estão aqui agora assistindo essa transmissão e lá na infância as coisas eram muito contadas? Eu passei por isso. Sou filho de pai caminhoneiro, minha mãe foi dona de casa, cuidou de 4 filhos, eu sou o segundo. Um cenário assim, bem desafiador, porque o meu irmão mais velho não é filho da minha mãe, então ele morou com a minha avó. Depois, na adolescência, ele veio para dentro de casa para conviver com meu pai. Foi bem desafiador para todos nós, todos nós. Então, eu entendo que a minha mãe estudou até a 4ª série, pouquíssima instrução, pouquíssima. E era uma menina quando teve ali o primeiro filho, sabe? Não é para julgar nem diminuir aqui a questão dos nossos pais, mas entenda que a ausência de recursos, que eles também não tiveram recursos dos pais, isso é projetado nos nossos filhos, mas você pode e merece criar mecanismos de restauração dos seus recursos emocionais. Se porventura você passar por um evento e você perceber que o seu pote emocional, sua reserva se esgotou, você pode recursar. Eu recomendo que você esteja recursado
recursada, cheia de recursos? Sempre, porque não sabe quando virá uma experiência adversa de traumatização. E tudo isso você pode, na íntegra, aprender e colocar em prática dentro dos protocolos terapêuticos que eu conduzo. Tem um tratamento guiado que está gravado em 12 módulos, que é o Criança Ferida, Adulto Falido. Tem um guia da autoestima. Tem o protocolo Eu Sou, que é conduzido em grupo. E se isso conversa com o seu coração, pegue mais informações aqui no meu perfil para que você possa aprofundar nisso. Mas o que eu trago para você é a compreensão, a nitidez de que a intensidade e a gravidade vai revelar a gravidade também com o tempo de duração. E se eu tenho hoje uma estrutura traumática, isso pode também estar interferindo nas minhas finanças. Mas, Marcos, nas finanças? Sim, porque um recurso também chamado dinheiro, ele vai ser refém do recurso emocional. Porque tem gente que está triste, gasta. Tem gente que está feliz, gasta. Tem gente que está desesperado, vai gastar mais. Enfim, a dinâmica com dinheiro pede uma postura madura e saudável. Porque crianças ganham dinheiro, adultos fazem. Como assim, Marcos? Então, nós entendemos, fazendo aqui uma instrução daquilo que já foi apresentado. Não podemos negligenciar nossa autoestima e trazendo aqui o entendimento também da questão financeira. A falência presente na vida de alguém hoje, ela revela uma carência. Então, se você tem um relacionamento, um casamento falido, uma empresa falida, a conta bancária falida, isso faz menção a uma carência pré-existente. Quer ver o exemplo prático? Considere que uma empresa quebrou. Um comércio, uma loja de roupas e calçados no centro da cidade quebrou. Ela era muito movimentada e tal, tinha ali, mas uma gestão muito ruim. Será que faltaram recursos financeiros? Tinha ali um fluxo de caixa, sobreviveu por muito tempo. Só que o dono dessa empresa, ele tinha uma certa debilidade emocional, onde ele misturava muito a conta da empresa com a conta dele. Então ele gastava um dinheiro que poderia ser reinvestido para crescimento da empresa, um pouco de vaidade no coração, então ele comprou um carro de luxo, financiado, aí entrou numa prestação de uma casa também, fazia viagens, comia em restaurante. Nada disso está errado, contanto que não seja imprudente, inconsequente, como um menino na relação com o dinheiro. Eu conheço casos de pessoas, eu me lembro de uma pessoa falando assim para mim, Marcos, eu vou comprar o carro tal. Gente, quando ele falou isso para mim, o carro era um carro de luxo, importado. Isso foi aproximadamente uns 200 mil, pelo menos. Não quer dizer que seja muito ou pouco, mas ele falou que ia pegar esses 200 mil financiado, comprar um carro para andar nas ruas do bairro que ele nasceu, para todo mundo ver que aquele gordinho, que era café com leite, que não podia jogar bola, que era sempre alguém que, sim, não tinha muita voz, era sempre excluído, era o café com leite, o burrinho, o incapaz, o gordinho, para todo mundo ver que ele deu certo na vida desfilando naquele carrão. Olha, seja rico, sim, mas pela motivação certa. A intenção do coração para preencher um vazio de carência da infância vai trazer a falência. E dito e feito. Passaram-se uns meses, esse cara não deu conta de pagar a parcela do carro. Ele teve um problema de manutenção no carro, caríssima manutenção. Enfim, teve que vender a preço de banana, ainda teve um prejuízo. É o que acontece, porque a carência vai trazer falência. Então, pergunte-se de carência de quem que eu estou sentindo. Ah, eu queria tanto ter um parceiro para passar o final de semana, a gente tomar um vinho, ver um Netflix. Não. Será que essa carência não é de um homem, de uma mulher? Existe outra lacuna aí dentro que cabe a você entender. Por isso que eu trouxe o contexto de crianças. Crianças ganham dinheiro, os adultos fazem. Então, se hoje você está num dilema financeiro, para que está feio. A criança ela ganha dinheiro com o troco do pão que ela foi buscar na padaria, fazendo um favor para a mãe. Aí a mãe deu R$ 10, sobrou R$ 3 de troco, ela comprou uma bala, um pirulito, um chiclete. Talvez você esteja assim. Você pode ter um diploma, um certificado, ter um trabalho legal, mas se lá na sua infância, como eu estava dizendo, o ambiente emocional foi de escassez, aí eu trouxe o meu exemplo, lá em casa era tudo muito assim contado. Meu pai ele recebia salário uma vez por mês, o dinheiro chegava, ele colocava na mão da minha mãe e ela dava a direção daquilo, ó, esse aqui vai ser para carne, esse aqui vai ser para o mercado, esse aqui vai ser para a luz. Aquela coisa assim, sabe? Bem. E o dia da compra, gente, fazer compra de mês era maravilhoso, porque era um danoninho para cada um. Eu adorava danoninho. Eu comia aquilo devagarzinho. Aí hoje, na fase adulta, tem gente que não sofre essa escassez de coisas, queria comer 10 danoninhos, mas só tinha um para comer. Só que agora, na fase adulta, tem um filho, você abre a sua geladeira, não é danoninho que tem lá, não. Tem danoninho, tem chandelle, tem flan, aquelas coisas todas. Aí você fala, meu filho, você não come nada, a geladeira está cheia. Ai, na minha época,
eu lutava, brigava para comer um pouquinho do Danoninho da minha irmã, porque eu comi tudo. Você está repetindo o ambiente emocional da fase da infância na vida adulta, com parâmetros e critérios diferentes, porém com resultados semelhantes. Aí o seu filho se sente o quê? Tem um peso. Poxa, eu não dou alegria para minha mãe, eu não como as coisas que ela come. Eu nem gosto de Danoninho. Como que você não gosta de Danoninho? Todo mundo gosta. Ainda a mãe ainda quer, ou o pai. Veja que mudou o contexto, eu tenho mais recursos do que meus pais tiveram, então minha geladeira está cheia de Danoninho, mas o sentimento é o mesmo. É sobre isso. Então, quando eu trato a minha autoimagem, a minha autoestima, eu olho para mim, entendendo o significado da minha identidade, isso eu aprofundo dentro do protocolo eu sei aqui os aspectos da minha identidade emocional, e também eu vou assumir um controle, uma melhor gestão das minhas finanças, sem me comportar como uma criança com dinheiro. Porque agora eu tenho um conceito muito bem estabelecido da minha autoestima. Auto, eu, estima, apreço. Eu me acolho. Eu dou todo o suporte para mim. Caso contrário, eu vou ficar aqui me comportando como Léo, buscando os outros para preencher o vazio. Mas essa autoestima classificada como baixa pode se estabelecer com a briga dos pais, a questão das fraturas emocionais, do abandono, rejeição, humilhação e traição. Tem um vídeo no meu canal do YouTube com a instrução Desvendando a Estrutura de Dor, Fraturas Emocionais. É 1 hora de aula onde eu explico essas 4 estruturas aqui. Convido você a assistir, procure pelo tema Fraturas Emocionais. Então, se você sofreu muitas agressões, castigos, algum tipo de abuso, também faz com que essa autoestima esteja em déficit, naquele potinho, aquele recipiente emocional. Aí os impactos disso podem ser muitos, eu trago aqui uma lista com 7 itens e veja quantos você se identifica. Relações abusivas, a autocrítica, que é uma voz perturbadora, e muitas vezes essa voz é a voz da mãe, muita iniciativa e pouca acabativa, começar e não terminar, um certo descuido, uma desorganização, falta de objetivos. Aí eu trago aqui uma citação de Viktor Frankl, que ele fala que o maior problema da humanidade é a ausência de sentido, é a falta de sentido. Então é como se a vida não tivesse sentido. E, gente, abre o coração que eu vou falar, e vou ser bem direto. Se você não tem motivos para viver, você vai ter motivos para morrer. Olhe para os motivos pelos quais você decide viver. Senão você vai ficar olhando só para aquilo que vai drenar e tirar a sua vida. É a vontade de morrer mesmo. Aí o casamento morre, o relacionamento com o filho morre, as finanças morrem. Por quê? Não tem sentido. Estabeleça um sentido para a sua vida e vá em direção a isso, como um realizador, não como um sofredor. Essa ausência de objetivos, a rejeição da aparência, uma autoimagem distorcida, e também a desvalorização a ponto de ter dificuldade até mesmo de cobrar. O que é seu, você emprestou aquele, a sua, você emprestou um utensílio seu para o seu vizinho, você está precisando dele, você não pega emprestado. E quanta gente que está sofrendo com uma necessidade neurótica de ser bem visto e reconhecido, gastando fortuna. Gente, não sou contra, tá? Mas tem questões que são disfuncionais, aí sim pede atenção. Gastando aí muito dinheiro com uma imagem, para ter uma imagem positiva, bonito, procedimentos estéticos e tudo mais. Veja que traumas levam à busca de autoestima por meio de perfeição física. Gente, não tem como ser perfeito. Essa matéria aqui do UOL fala, olha, quem hoje vê os músculos que preenchem 45 centímetros de cada braço e 119 centímetros de tórax do estudante, tal, de 26 anos, não imagina quem passou uma infância sendo chamado de gordinho pelos colegas. É isso que eu vou te mostrar. Tenha uma relação saudável com você. É a sua autoestima. E assuma uma postura de adulto saudável com as suas finanças. Se você quer aprofundar mais deste contexto, deste conteúdo, e até mesmo a nível de tratamento, fica meu convite para você acompanhar o meu trabalho. Eu trago isso aqui. Gente, o Protocolo Eu Sou, ele é o projeto da minha vida, sabe? Então, vou deixar disponível aqui meu arroba, eu sou o Marcos Dutra, que é o link lá do meu perfil do Instagram, para que você possa acessar e também desfrutar de tudo aquilo que eu trago com orientação de tratamento para você. Valeu o tempo que nós passamos juntos aqui. Espero que essa instrução tenha agregado valor e também alcançado um nível de cura. Compartilhe com quem você ama e se permita. Você merece o melhor.